gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Administração de Contas Públicas e Privadas, onde a gente vai fazer uma revisão geral dos principais assuntos para a gente poder, fazer nossa provinha, nossa avaliação, certo? Que vai ser disponibilizada para vocês pela plataforma do Google Classroom, tá certo? Então a gente vai fazer aqui uma aula colocando os principais conceitos, o funcionamento da gestão pública e privada, qual seria o conceito de licitação, o conceito de pregão, saber também um pouco da definição da gestão pública, da gestão privada, como é que seria a gestão de compras nesses dois tipos de empresas, do primeiro, do segundo e do terceiro setor, como também saber um pouco das soluções tecnológicas aplicadas à gestão de compras. Então existem sistemas de informação que são justamente utilizados para você poder de alguma forma ter um melhor gerenciamento, ter uma melhor forma de você poder gerenciar e você poder planejar, organizar, executar e controlar a questão dos processos de compras, certo? Então existe aí a questão do checklist, existe a questão do orçamento, a parte orçamentária, quem vai ficar responsável por essa parte orçamentária, Existe o sistema SRM e CRM, que são sistemas que têm a finalidade de fazer aí um relacionamento com o fornecedor e com o cliente que está comprando. Então, muito interessante, tá? Essa disciplina, que basicamente é uma disciplina base de aprendizado para vocês. E vocês, de alguma forma, vão se deparar com situações nas empresas onde vocês vão ficar responsáveis pela parte de orçamento, pela parte de você poder saber qual o melhor custo-benefício para poder fechar com a empresa aquela aquisição de suprimentos para a empresa. Então é muito interessante isso, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos lá para os nossos assuntos. Então aqui no caso eu tenho revisão geral, Então a revisão geral vai ser o seguinte: a diferença entre gestão pública e privada. Então a gente vai ver um pouco da diferença da gestão pública e privada, qual seria a finalidade desses dois tipos, de nichos de mercado que são colocados assim, posso dizer assim, Então a gestão pública geralmente são as secretarias, são formadas por secretarias e é formado por uma gestão centralizada, onde existem secretários que vai ajudar justamente na gestão de alguns departamentos, alguns segmentos que são colocados dentro da gestão pública. Isso pode ser no município ou pode ser no estado. Então, nesse caso, existe aí a prefeitura, e a prefeitura é responsável pela gestão daquele município, onde vai ter justamente os departamentos, que são as secretarias, que são responsáveis por cada área de atuação da prefeitura. Então, existem secretarias de educação, secretarias de obras, secretaria de administração, secretaria de finanças, vai ter a Secretaria de Segurança Pública, então Secretaria de Saúde. Então vai ter secretarias que são responsáveis pela gestão, certo, daquele município, onde cada departamento desse, cada segmento desse, vai precisar de aquisição de compras, vai precisar justamente ter um gerenciamento de como suprir a necessidade do cidadão. Então, justamente existem setores dentro da gestão pública que organizam licitações, abrem processos de licitações para poder de alguma forma saber quais seriam as empresas que poderiam participar. Eles colocam um edital e esse edital é colocado justamente quais são os requisitos para a empresa participar, elaborar um PPP, que é o projeto público-privado, para daí saber qual seria o melhor custo-benefício tanto para a empresa privada como para a gestão pública. Então, muito interessante isso, porque de alguma forma é uma forma diferente de você poder gerenciar a gestão de compras através da gestão pública. Existe também a questão da dispensa de licitação, que existe uma forma mais primordial, uma forma mais, digamos assim, emergencial, de você poder ter a aquisição daqueles suprimentos, a aquisição de materiais. Então é muito importante saber que existe a licitação e existe a dispensa de licitação, ou pregão, certo? Que também utilizar esse termo pregão, que seria você de alguma forma dar prioridade à aquisição de compras de forma emergencial, onde a prefeitura ou a gestão pública vai autorizar justamente ao departamento ou à secretaria saber qual é a empresa que pode fornecer esse serviço ou fornecer esse produto para poder de alguma forma fazer a aquisição desses materiais, a compra desses materiais. Então pode ver que existe aí uma certa burocracia, existe um certo gerenciamento administrativo
para poder saber como você vai fazer esse processo. Já a parte de gestão privada é diferente. A gestão privada, ela tem justamente o capital, né, como principal alicerce da empresa. Então as empresas capitalistas, ela precisa de capital para poder se sustentar. Então existe o setor financeiro, onde ele é responsável pela parte de aquisição de materiais. Existe justamente um segmento, né, um segmento do setor financeiro, que é o setor de compras, onde é responsável justamente pelo gerenciamento das compras, é responsável pelo gerenciamento dos processos. Então, de alguma forma, ele vai ter um trabalho diretamente com quem? Diretamente com os líderes de setor, para saber quais são justamente os suprimentos que estão precisando para poder repor a necessidade das atividades da empresa. Como, por exemplo, existem aí produtos primordiais para a utilização da empresa e existem materiais que são solicitados para poder, de alguma forma, facilitar as atividades e processos dentro da organização. Então, muito interessante isso, porque de alguma forma a gestão privada, ela vai de alguma forma pedir a solicitação à direção para poder saber se realmente pode fazer a compra ou não. Ou até mesmo esse profissional que trabalha na gestão de compras, ele já tem uma carta branca da direção, só que existe o porém, né? Existe a questão de você poder avaliar, saber quais são as principais prioridades para você poder realmente realizar a aquisição de compras, não comprar de forma aleatória. Então existe justamente um respaldo, existe uma justificativa, existem metodologias ágeis para você poder realizar relatórios justificando justamente a prioridade e a compra daquele produto. Então é muito interessante você fazer isso, tá? E também temos aí o conceito de gestão de compras, né? Existem aí os conceitos de gestão de compras, como é que é feita a administração de compras, né? De uma forma mais superficial, de uma forma mais abrangente. E aí tem um processo de suprimentos, que é justamente como é que é feita a aquisição, como é que é feito o gerenciamento da cadeia de suprimentos dentro da organização. E, por final, a gente vai ver um pouco sobre as soluções tecnológicas da administração de compras. Então pode ver que esses aí são os principais pontos da disciplina, certo? Onde vimos aí, temos alguns slides já direcionados no portal de vocês, lá na plataforma EAD de vocês, como também existem também os vídeos gravados, para você poder de alguma forma ter o melhor norte do conteúdo, para vocês poderem fixar melhor os assuntos, tá? Então é bem interessante o acompanhamento de vocês. E aqui eu tenho a diferença entre gestão pública e privada. Eu coloquei aqui justamente alguns pontos com algumas definições para poder detalhar mais. Então aqui, ó, concepção ou extinção da pessoa jurídica. As organizações públicas são criadas ou autorizadas por determinações legais. Já as privadas são formadas através por contratos entre sócios. Então pode ver que existe a diferença aí de forma jurídica, né? Que a gestão pública são criadas, autorizadas através das determinações legais eleitorais. Ou seja, eu tenho aí um município que ele vai ter aí uma grande quantidade de secretarias, uma grande quantidade de departamentos que vão ficar responsáveis pela gestão municipal. E da gestão municipal é preciso ter um segmento da gestão, uma gestão mais participativa, para você poder ter aí uma forma autorizada de você poder ter carta branca na administração desses departamentos. Então, como falei, Secretaria de Educação é responsável pela educação. Então, toda a parte de suprimentos de educação, materiais escolares, comunicação, gerenciamento de atividades das escolas, fica responsável pela Secretaria de Educação. A merenda escolar, Secretaria de Educação. Então, tudo isso é responsabilidade do departamento, né, específico desse processo. Como também existe a Secretaria de Saúde, que é responsável pelo gerenciamento dos postos de saúde, é responsável pelas campanhas de vacinação, pela logística dessas vacinas, né, a solicitação da vacina perante a Secretaria Estadual de Saúde, né, fazer a aquisição de materiais, de curativos, né, de soluções de medicamentos. Esses medicamentos eles vão ser enviados pelo Ministério da Saúde, como é que é feito o gerenciamento, se é necessário comprar através de uma farmácia popular ou através de processo de licitação. Então tudo isso é colocado, né, responsabilidade do principal departamento, que é responsável da gestão pública, tá? E aí eu tenho a gestão privada, que é formada por contratos entre sócios. Então existe aí a forma jurídica, né, de como a empresa pode funcionar.
eu tenho o MEI, que é o microempreendedor individual, onde eu tenho várias categorias de empresas que podem de alguma forma aumentar perante, né, o seu lucro, perante a sua forma de lucratividade. Então, por exemplo, existe a questão também do MEI, existe a questão do Simples Nacional, existe aí o Simples, Super Simples Nacional, existe o EIRELI, existe também o LTDA, existe o SA, existem vários tipos de empresas que têm categorias, né, através de sócios, através de contratos, e daí existe a forma que essas empresas funcionam, né, a forma que é colocada justamente como tributos fiscais para você poder fazer essas empresas funcionarem. Então é muito importante saber a concepção, né, a extinção da pessoa jurídica perante a comparação da gestão pública e gestão privada. Perfeito? Aqui, ó, público-alvo. Gestão pública é o cidadão e o interesse coletivo. A administração privada é o cliente e o interesse individual. Então a gestão pública ela é responsável por dar bem-estar ao cidadão, é responsável pelo interesse coletivo da população, tá, para poder fazer a cidade crescer. Já a questão privada atende mais ao interesse do cliente. Ele tem a finalidade de atingir o cliente final e o interesse individual, certo? De poder lucrar acima dessa venda desse cliente. Então, pode ver que a gestão privada ela tem uma finalidade, até uma administração diferente comparada com a gestão pública nessa parte público-alvo, tá? E aqui, ó, forma de captação de recursos. Na gestão pública, pela arrecadação compulsória de impostos, taxas e contribuições destinadas aos cofres públicos. Na administração privada, pelos pagamentos realizados espontaneamente pelos clientes na compra de produtos ou serviços. Então pode ver que a forma de captação de recursos da gestão pública é através de tributos fiscais. É um IPTU que você paga, quem tem casa própria paga IPTU todo mês ou paga a taxa única do IPTU para você poder garantir, né, melhorias no município, questão de pavimentação, questão de saneamento, né? Existe também o ISS, que é Imposto sobre Serviço. Então se você prestou serviço a uma empresa privada ou uma empresa pública através de licitação e para você poder emitir nota fiscal, é você de alguma forma comparecer à Secretaria de Finanças ou de Administração do município e você poder pagar os tributos fiscais para a emissão da nota fiscal. E dependendo do município, dependendo da sua legislação, pode variar de 2%, 5%, 7% o valor total da nota, que é justamente o valor do tributo fiscal, tá? Então existem também outros tipos de pagamentos de impostos e contribuições que são colocadas para poder fazer com que a gestão pública possa ter a receita para poder realizar os seus projetos, realizar as suas aquisições de materiais dentro do município. Já a questão privada é pelos pagamentos realizados espontaneamente pelos clientes, na compra de produtos, na aquisição de serviços, né? Então, se for uma empresa de plano de saúde, é serviço. Se for uma empresa, um mercado ou um supermercado, seria produtos. Então, através da venda desses produtos, isso entra receita dentro da organização, tá? Então, é muito interessante isso aí, tá? Então, vamos lá, mais algumas aqui, vamos lá. Controle de desempenho. As organizações públicas têm um controle político do Estado por meio de eleições. Já as empresas privadas, o controle é excedido pelo mercado por meio de concorrência entre as campanhas. Então existem as eleições, que é o tipo de controle político de Estado, que é utilizar para você poder disputar um espaço, a cadeira, né, eleitoral, a cadeira política. E daí que acontece? Existe aí justamente todo esse controle, toda essa eleição que é feita, essa campanha, para saber qual o melhor gestor que vai atender às necessidades do município. Então existe a democracia, que é o poder do povo, né, para poder de alguma forma garantir o voto daquele gestor que tem as melhores propostas, né, e de alguma forma um termo de confiança. Já a questão das empresas privadas, o controle é cedido pelo mercado. Existe a questão da concorrência, a questão da pesquisa de mercado, a questão das oportunidades de você poder abrir um negócio. Então as concorrências entre as companhias que são colocadas, que são provavelmente oferecidas o mesmo serviço, o mesmo produto que está sendo oferecido no mercado, beleza? Então, gente, vou dar uma paradinha por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais assuntos, tá certo? Forte abraço!